comportado. Eu fui atrás de saber o porquê, né? Então, eu comecei a perguntar, a fazer mais amizade com ele, a me aproximar mais. E o que eu descobri é que ele não sabia nem ler e nem muito menos fazer o nome. Aí ele olhou para mim e disse assim, tia, mas eu não quero que ninguém saiba disso não, porque se souber vão ficar zoando com a minha cara, né? Uma maneira dele falar. Então, o que eu fiz? Eu disse, pois, Vitor, a gente vai ficar em 5 a 10 minutos depois da aula todos os dias. Você topa? Topo. Né? Aí, nisso, o que aconteceu? Né? Eu fiz para ele aquelas fichinhas que fazem para criança de pré-escola. Ele começou a aprender a fazer o nome. Né? Conseguiu fazer o nome. Cada dia era um treino, um avanço. Né? E chegou uma época que ele olhou para mim e disse, tia, agora eu quero aprender a ler. Mas do mesmo jeito, para que os meninos não saibam, para não ficar zoando com a minha cara. Nisso a gente fez de novo. Né? E ele foi alfabetizado com o alfabeto móvel, né? Nos 10 minutos que a gente tinha após a nossa aula. Né? E isso para mim foi muito gratificante porque ele simplesmente mudou a maneira dele agir na sala, né? Que quando quando eu comecei a ensiná-lo, ele simplesmente não queria nada com nada. Né? E o próprio instante que ele foi vendo que a dedicação que eu tinha, que ele tinha, né? Ele foi mudando. Né? E hoje ele consegue. Só que o que aconteceu? Ninguém soube que ele foi alfabetizado dessa maneira. Todos pensavam que ele sabia ler desde o início do ano. E foi no meio do ano em diante que ele começou a ler. Né? Isso foi assim muito gratificante para mim porque foi inusitado. Né? Foi uma coisa que aconteceu fora o que já tinha acontecido comigo, nunca aconteceu dessa maneira. Então é isso. Né? Quando a gente dedica um pouquinho mais do nosso tempo, um pouquinho mais, olhar com um olhar mais especial para uma criança que você vê que não está de acordo com o que você está querendo, né? Alguma coisa está acontecendo. E quando a gente identifica e consegue resolver, para a gente que é profissional da educação, é uma das melhores coisas. Carla, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui com a professora Patrícia Moura, da Escola Murilo Amaral, que vai falar sobre a perspectiva dela, o que foi que ela fez para fazer de diferente com algum aluno dela na sala de aula. Boa tarde. Boa tarde. Eu vinha de escola particular e quando eu cheguei aqui no município de Calcaia, me deparei com a realidade da escola pública. Eu fui trabalhar numa escola isolada, sem recurso nenhum, não tinha direção, não tinha grupo gestor. Então foi assim, um choque de realidade para mim. Mas aos poucos eu fui me adaptando, criando carinho pelo lugar, pelas pessoas. E eu lembro de uma experiência que me marcou muito, porque eu acredito assim que foi total, êxito total. Tinha duas irmãs, a Camila e a Gisele. Elas faziam a segunda série antiga, né? E hoje é o terceiro ano. Elas eram duas meninas boas, aciadas em relação ao lugar que a gente trabalhava, em um lugar muito simples, as crianças muito soltas, muito livres da natureza, iam sujas para a escola, e elas eram diferentes. Só que a Camila era uma menina muito bem desenvolvida e a Gisele tinha muita dificuldade. A escola só tinha até a segunda série. No final do ano, a Camila passou, foi para o Cumbuco, na escola do Cumbuco, que era o sonho das crianças de lá, irem para essa escola, que era maior, e lá tinha quadra, tinha tudo, o sonho deles. E a Gisele ficou. Chorou muito, porque a irmã foi e ela ficou. E repetiu. Nesse período, nós fomos transferidos, a escola era isolada, a gente foi transferido para o grupo da comunidade, que era a Escola Tecla Gonzaga Salles. E foi um período em que começou aquele projeto de ciclos e aceleração, que era para exatamente colocar a criança fora de faixa etária dentro da faixa, né? Dentro do que se desejava, dentro da idade desejada. Aí a Gisele foi estudar numa sala de aceleração.
junto com todas as crianças que tinham dificuldades, inclusive crianças não, adolescentes, pré-adolescentes. Eu tinha aluno até de 15 anos, já portadores de muita violência, até usuários de droga. E a Gisele ficou nesse meio. Mas ela não se deixou abater, né? Junto com as outras crianças na idade dela, a gente foi fazendo um trabalho do ciclo, da aceleração. No caso dela era aceleração. E funcionou muito bem. A Gisele não me deixava ter recreio, a Gisele não me deixava, eu tinha disponibilidade de tempo, porque a aula terminava às 5, e o escolar só passava às 6, às vezes até mais de 6. Então ela se prontificou a ficar na escola comigo, e a gente começou o trabalho com fichas, com alfabeto móvel, com aquele jogo que a gente faz com as crianças, que coloca a gravura do lado para ela montar com as letras, com as sílabas, a palavra, e a gente passou para frase, passou para texto, e a Gisele sempre se saindo muito bem. E ao final do ano, a Gisele foi eleita a melhor aluna da escola, com direito a homenagem, com direito a medalha, e foi assim maravilhoso ver a emoção daquela criança, que ela só tinha 8 anos, junto com tantos adolescentes, pré-adolescentes, mas foi a melhor, não só da sala, mas a melhor da escola. Foi linda a homenagem que foi feita a ela. Foi muito bom saber que eu pude contribuir para um futuro diferente para aquela menina. E assim, eu acho que o nosso papel é esse. Nós, como educadores, nós temos que dar o melhor que a gente puder. E estratégias. Às vezes não precisa de nada pronto. Às vezes a gente vai devagarzinho, a gente encontra o que a criança está precisando de maneira simples. Eu não precisei de material sofisticado. Eu precisei de um alfabeto móvel. Eu precisei de fichas. Eu precisei de gravuras. E a gente conseguiu o que parecia impossível. Então é isso. Eu acho que com dedicação, com amor, carinho e um pouquinho de boa vontade, a gente consegue coisas maravilhosas. Obrigada, Patrícia. Boa tarde.